natural da mulher, se inflamando em suas sensualidades uns com outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como essas pessoas não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aqueles que não cumprem os seus tratos, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, aquele que presume as coisas sem ter conhecimento, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, que não têm ciência, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, e vem aqui, irmãos, o que diz a palavra, são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Não é invenção, irmãos, está escrito aqui para quem quiser ler, é palavra de Deus. Isso aqui choca e colide com princípios de muitas pessoas, mas a verdade não se pode esconder, ainda que tenha custo. Mas devemos pregar a verdade do Evangelho, porque é o nosso dever. Então, os irmãos, vejam que situação nós vivemos hoje neste mundo. Mas entre o povo de Deus, não. Teme a Deus, honra a Deus, cumpre a palavra, lê as Escrituras. Precisamos ler para conhecer. Então apareceram, irmãos, já que falamos sobre a manutenção do casamento, apareceram os fariseus, porque naquele tempo do Senhor Jesus já havia essas dificuldades, esses pecados. Então, chegando perto do Senhor, os fariseus perguntaram assim, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Repudiar é não desejar mais e divorciar-se. O Senhor respondeu, o que mandou Moisés para vocês na lei? Ele permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. Jesus então respondeu, ele escreveu isso pela dureza dos vossos corações. Ele escreveu isso permitindo, mas desde o princípio da criação Deus fez macho e fêmea. Então deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não são mais dois, mas uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esta é a condição principal, não separar. Aí, logo quando chegaram em casa ou no lugar onde estavam os discípulos mais próximos, Senhor, explica para nós, fala para nós como é que é isso. Aí o Senhor falou assim, olha, qualquer que deixar a sua mulher divorciar e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, também adultera. Isto aqui é fato, o Senhor falou. E depois, em outro capítulo, ele explica quando que esta condição, a pessoa não comete adultério, quando um dos cônjuges, ou o marido ou a mulher, cai no adultério, adultera o casamento com uma terceira pessoa. Fazendo isso, quebrou a regra matrimonial diante de Deus, que era uma só carne, agora quebrou. Eram dois uma só carne, agora fica um só. Por quê? Porque uma das partes adulterou. Aquele que não adulterou, quer seja marido ou mulher, este fica sofrendo as consequências porque ficou sem o seu par. Mas, por outro lado, se ele casar ou se ela casar, não adultera, porque o seu casamento foi desfeito pelo adultério da outra parte que cometeu. Mas se alguém, irmãos, havendo separado, marido e mulher se separaram, não houve adultério,
mas houve uma incompatibilidade de convívio, de gênero. Essa incompatibilidade levou-os a não conviverem mais e acabaram se separando. Se um deles casar-se, adultera, porque diante de Deus eles não estavam separados. Separaram-se de corpos, mas ainda perante o Senhor estavam unidos. E a desunião só acontece quando há o adultério. Não houve, os dois continuam assim. Agora, se um, estando livre, porque divorciou-se, casa com uma outra pessoa, esse adultera. E aquela pessoa que casa com essa, adultera também. Irmãos, isso aqui não é regra inventada por ninguém, não. São palavras ditas pelo Senhor Jesus. E esse é o nosso cuidado com a igreja. Porque a nossa omissão, não ensinando, recai responsabilidade sobre nós. Por isso que nós estamos falando aqui, para que todos entendam que estas coisas foram ditas pelo Senhor Jesus. E essas regras não se quebraram, continuam valendo até hoje. E para evitar isto, o que fazer? Mas se não se dão para se conviver, é porque faltam as virtudes de Deus, ou nos dois ou em um só. Mas os dois devem buscar de Deus condição para convívio, porque se aqui se odeiam, como é que vão viver nos céus? Se aqui não se consegue viver dentro de um lar, poderão habitar no reino dos céus depois? É óbvio, irmãos, que o que se liga aqui na terra, segundo a palavra de Deus, o Senhor também aprova, se estiver segundo a sua vontade. E o casamento é sagrado, irmãos. Não é uma regra inventada por nós que deve ser quebrada por quaisquer motivos que as pessoas acham. Mas se não conseguem conviver, porque não há como conviver, separaram-se, devem se manter nesta condição o resto da vida. Por quê? Porque diante de Deus ainda estão unidos. Salvo se um, depois disso aí, quebrar esta regra e outro fica livre. Do contrário, não, irmãos. Esse é o nosso cuidado. Agora, como é que se faz para poder suportar um ao outro? Se o marido não suporta estar dentro de casa, porque vê a esposa e não tem mais amor, deve buscar este amor que ele tinha lá no começo. Deve resgatá-lo. De que maneira? Use a humildade, use a paciência, use o temor de Deus, orem juntos, use uma palavra que muita gente não gosta, que se chama perdão. Perdão, irmãos, é a atitude que vem de Deus, é Deus quem começou a perdoar primeiro. Perdoou primeiro os homens pecadores e nos perdoa todo dia. Irmão, marido ou mulher que não conhece perdão, não conseguem viver bem diante de Deus. Deve perdoar a falta do outro e deve também estar submisso. Não deve impor regras pesadas um para com o outro, porque ambos pertencem agora a uma só carne. Tem que ter o mesmo sentimento. Deve pedir a Deus que dê condição de suportar um ao outro nos seus defeitos e entender que não existe marido perfeito e nem mulher perfeita. Não só no primeiro casamento, como no outro, segundo, se houver viuvez. Não há perfeição. Sempre vai haver discórdias, diferenças, mas elas são aplainadas pela virtude de Deus. A principal é humildade e paciência, que com isso se conserva o amor. Perdendo isso aí, irmãos, não vai bem. Agora, perguntamos aos irmãos, quem é que gosta de viver mal? Quem é que gosta de sofrimento? Quem é que gosta de cultivar doença no seu corpo, na sua vida? Ninguém. Queremos saúde, queremos alegria e queremos paz. Não há outro caminho. Esse é o caminho. Manso, humilde, amoroso, investir na mulher, investir no marido. Existem também as particularidades do tratamento. O carinho entre marido e mulher é condição predominante para que ambos vivam bem. Se não há carinho do marido com a mulher, nem da mulher com o marido,
não se aproximam, não tem um sorriso, não tem uma palavra amorosa, não uma declaração de amor de um para com o outro, irmãos, não vão poder viver nunca. Pior são os filhos dentro de casa. Se percebe que o pai não ama a mãe não ama o pai, que eles se divergem, que eles se discutem, se ofendem, isto tudo estarão alimentando no ego da criancinha, que isso aí, quando chegar na adolescência, floresce, aflora no menino ou na menina, aquilo que tem, irmãos, que são sequelas, e que naturalmente na idade maior eles vão sofrer o mesmo problema que estão ensinando para os filhos. Quando o filho vê o carinho do pai com a mãe e vice-versa, eles ficam pacíficos, amam os dois. Mas quando vê a ofensa, eles não sabem a quem amar. Se ama o pai, deixa a mãe, ou se ama a mãe, deixa o pai. Por quê? Porque são esses investimentos que os pais estão fazendo para os filhos. E o que acontece com a igreja futura? Vai se formando pessoas com lesões psíquicas que vão fazer sofrer, e onde estiverem farão outros sofrer também. Por que não cultivar, irmãos, a felicidade, a alegria, o prazer, longe a violência, violência verbal, violência física, nem pensar. Mas essas coisas não devem acontecer, e acontece, que não é só no mundo, já acontece também em muitos lares de nossos irmãos. Por quê? Porque estão sobrecarregados de problemas que não conseguem se libertar. E Deus dá a graça de aconselhar hoje para nós nos libertarmos destas coisas que pesam muito. É a mesma coisa da pessoa que carrega uma mochila nas costas, mas cada dia vem um, põe uma pedra, vem outro, põe um chumbo, vem outro, põe uma coisa pesada. Chega uma hora que não consegue andar mais, porque está muito pesado, não aguento mais.